Tema da esperança. Abre agora a sua Bíblia em Romanos 5, capítulo 8. Romanos 5, 8. Romanos 5, Romanos 5, capítulo 5. Não é o capítulo 5, versículo 5, desculpa. Capítulo 5, versículo 5, não versículo 8. E o que nós cantamos aqui? Deus dizendo para nós que Ele reconhece que as nossas lutas são grandes, que o cansaço pesa sobre nós, mas Ele diz, não tema, eu tenho o melhor, e as lutas que você vive hoje vão ser esquecidas, porque eu vou fazer a minha glória se manifestar na sua vida. Então, nós vamos entender que diante de tudo... Isso, vamos acalmar o nosso coração. Esse momento é muito importante, o momento da palavra de Deus. O mais importante que a gente veio fazer aqui é ouvir a palavra, gente. Então a gente tem que dar a nossa atenção. Nós temos que olhar tudo que acontece a partir de Deus, porque Ele está no controle, e até diante daquilo que a gente não entende, Ele está nos moldando, Ele está nos formando. Romanos 5, capítulo 5. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você pode repetir isso depois do padre? A esperança não decepciona. A esperança não engana. A esperança não envergonha. A esperança não desonra. A esperança não humilha. A esperança não faz o meu rosto se corar de vergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja bem, por que o padre fez você repetir todas essas palavras que não estão escritas aqui? Na Bíblia só está escrito: a esperança não engana. Mas essa palavra, você sabe que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo em grego. E as palavras que vinham traduzidas para o grego, elas tinham um sentido no hebraico, que era a língua que o povo rezava, que Jesus rezava. Eles rezavam em hebraico. E você sabe que essa palavra, que a Bíblia da Ave Maria que eu estou usando, escolheu traduzir como enganar, a esperança não engana. Essa palavra vem do hebraico bilevavenu, e depois foi traduzido para o grego kataishinó, que poderia ter sido traduzido da seguinte forma, presta atenção: desonrar, humilhar, envergonhar, corar de vergonha, decepcionar, terminar em desilusão. Então essa palavra que a Bíblia da Ave Maria escolheu traduzir como não engana, ela tem todos esses sentidos. O tradutor escolhe uma palavra que ele vê que se adequa ao contexto. Então veja bem, a Bíblia está dizendo, presta atenção, é para você, é para mim, a esperança em Deus, ela não engana, a esperança em Deus, ela não decepciona, a esperança em Deus, ela não desonra, a esperança em Deus, ela não humilha, a esperança em Deus, ela não faz você terminar em desilusão, a esperança em Deus não faz o seu rosto corar-se de vergonha. Então a Bíblia está afirmando que a esperança é um antídoto, gente. E se você, presta atenção, esperar de fato em Deus, se você tiver esperança, você não vai cair nessas armadilhas aqui. Mas de onde vem a esperança? A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado aonde? No nosso coração. Por quê? Repita forte, você não leu? Espírito Santo que nos foi dado. Então olha só, a carta aos Hebreus diz que a esperança é a âncora da alma. Se você ancora, alicerça a sua alma, o seu coração, suas emoções na esperança, se a sua esperança é movida pelo amor de Deus, se a sua esperança é movida pela ação do Espírito Santo, você não vai sofrer isso aqui. Você vai ter dificuldades, mas você não vai morar na enganação, na decepção, na desonra. Você não vai morar na desilusão. Você não vai morar na humilhação. Quem aqui já foi
decepcionado? Levanta a mão. Achei que era só eu. Quem aqui já foi enganado? Levanta a mão. Antes de casar, o seu marido fez aquelas promessas, né? Disse que ia levar o lixo, lavar a louça, acertar a mira na hora de ir lá no banheiro, né? Tudo mentira. Te enganou. Mija fora. Não lava a louça. Depois de 7 dias que você vê o lixo lá dentro de casa sem tirar, juntando barata, você fala, eu vou levar. Todos nós já fomos enganados em algum momento, sim ou não? Quer ver um lugar de enganação? Hoje, esses dias um rapaz me falou, Padre do céu, estava procurando uma namorada, comecei a conversar com uma na internet, Padre, encontrei 3, comecei a ver as fotos, 3 modelos, Padre. A hora que eu encontrei, eu falei, a sua foto está diferente, né, filha? Só um pouquinho. Ao vivo parecia um urso, na foto parecia uma princesa, ou príncipe. Isso pode acontecer também do outro lado, né? Cuidado com esse excesso de filtro, viu? Depois vocês mandam mensagem pedindo oração e depois vai encontrar a gente e fala, é você, mas está diferente. Claro, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, mas sem exagerar, né, gente? Ser humano, ser gente. Mas a internet muitas vezes é lugar de enganação nesse sentido ou em outros sentidos, né? Talvez você que está aqui hoje, você que está acompanhando pela TV, pela internet, talvez você já foi decepcionado, já foi enganado. Talvez você está aqui hoje com esse sentimento de que você foi decepcionado. Decepcionado pelas circunstâncias, decepcionado pelas pessoas, decepcionado pela igreja, decepcionado com o padre, decepcionado com o líder, decepcionado com você mesmo. Quer ver uma dor muito grande que a gente fala pouco? A decepção que a gente tem com a gente mesmo. Quantas vezes eu pensava que quando eu estou no meu 15º ano de padre, né? Eu pensava, nossa, quando eu tiver 10 anos de padre, eu não vou ter mais essa dificuldade, eu vou ter mais sabedoria, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E às vezes eu olho e percebo que eu não sou nem a metade do que eu devia ser, ou do que eu queria ser. Uma decepção. Eu me decepciono comigo, eu me decepciono com as pessoas. Talvez você chegou aqui hoje e já se decepcionou, porque você achou que o padre ia estar lá na porta, colocando a mão na sua cabeça, expulsando todos os demônios já na entrada, trazendo palavra de cura, de libertação, fazendo lipoaspiração espiritual, você já ia sair mais magra. Chegou, cadê? Não tem ninguém aqui para me receber, né? Talvez você se decepcionou com a canção nova, com a igreja, com Deus, porque você achou que Deus era uma marionete, né? Que você fala para ele o que ele vai fazer, ele fala, sim senhora, mais alguma coisa? Tem gente que reza assim, não senhor, o senhor tem que mudar meu marido assim, você tem que me dar dinheiro. Acho que acaba ele fala assim, mais alguma coisa, né, senhora? Mas Deus é o oleiro, você que é o barro, né? Não é você que molda, é Ele. Mas talvez você se decepcionou com Deus, porque você esperava coisas que não aconteceram. Talvez você se decepcionou com pessoas, com você mesmo, com estruturas. Talvez você foi enganado pela vida, pelas pessoas. Quantas pessoas são enganadas mesmo, passadas para trás por um sócio? Talvez você está vivendo um momento de humilhação, tem uma fraqueza que está exposta. Talvez você quer fazer o bem, como dizia São Paulo, e acaba fazendo o mal. Não tem força para vencer um pecado, uma má tendência. Mas a palavra está prometendo a esperança em Deus, que é sustentada pelo amor de Deus, que é iluminada pelo amor de Deus, ela não vai te decepcionar. Por quê? Porque ela é um remédio, que não muda sempre a circunstância, mas muda a maneira como você enxerga a circunstância, como você se coloca na circunstância. Porque não é porque que você tem esperança, que a circunstância vai mudar, muitas vezes não, mas você vai se colocar na esperança, na situação, com uma nova perspectiva. Porque eu vou dizer para você uma coisa, vou dar um exemplo do casamento. Quem aqui é casado? Quando eu pergunto quem aqui é casado, a pessoa levanta só assim. Você está com problema no casamento? Eu, padre. Que isso, parece que está arrependido. Levanta essa mão. Você que é casado, quem aqui é casado das mulheres? Levanta a mão. Vou fazer uma pergunta para ti. Esse é seu esposo? Então não responde essa senhora, tá? Só as outras. Seu esposo tem defeito? Seu esposo tem qualidade? O que você vai enxergar nele? O que você escolher. Você vai enxergar o que você escolher. Você pode chegar aqui hoje e dizer assim: nossa, está quente. Nossa, eu
queria uma outra música. Nossa, eu não estou gostando desse ambiente. Ou você pode dizer, nossa, vieram 2 missionários de São Paulo, vindo de 3 eventos diferentes, que nem dormiram para estar pregando para a gente. Ou, nossa, daqui a pouco eu vou almoçar, quanta gente eu estou podendo conhecer. Em tudo, você pode ver o lado bom ou o lado ruim. Sim ou não? E a esperança não é ingenuidade, tá? Porque o Papa, quando ele escreveu a bula, proclamando o jubileu da esperança, chama Spes not confundit, do latim, que quer dizer, a esperança não confunde, essa mesma palavra, não engana, não decepciona. Ele escreveu, na época ainda do Papa Francisco, que Deus o tenha. Ele disse, olha, a esperança não é otimismo, não é ingenuidade. Você está vendo os problemas, você está vendo as circunstâncias da estrutura, você está vendo os defeitos, você está vendo o que não está legal. Você enxerga, você não é burro, você não é ingênuo, mas você faz a opção, presta atenção, isso aqui é uma escolha. Você faz a escolha de enxergar a partir de Deus. Porque eu digo para você, se Deus perdesse a esperança em mim e em você, o que aconteceria? O que aconteceu lá no começo da Bíblia? Por 40 dias e 40 noites, que Noé construiu uma arca, o que aconteceu? O quê? Fala, criatura, o dilúvio. E o que aconteceu depois do dilúvio? Deus disse, eu me arrependi de ter feito isso, e eu nunca mais vou fazer isso. Por quê? Porque Deus viu que a humanidade naquela época começou a se desviar do bem, da palavra dele, dos mandamentos dele, só naquela época, claro, né? E ele mandou o dilúvio para recomeçar com uma só família de justos, que era a família de Noé. Mas claro, isso é uma metáfora da Bíblia, né? Mas para dizer que a partir daquilo Deus disse, eu não vou mais acabar com a criatura que eu criei. Por quê? Porque Ele tem esperança em você. Deus te olha com esperança. Talvez você está fazendo tudo de errado, você não está conseguindo ser a metade do que você queria ser, você deveria ser, como mãe, como esposa, como pai. Mas Deus todos os dias está te olhando e dizendo, eu acredito em você. Deus todos os dias está olhando para aquele seu filho que está na droga e dizendo, eu acredito que ele pode mudar. Deus todos os dias está olhando para o seu casamento e dizendo, eu acredito que esse relacionamento pode ressuscitar. Deus todos os dias está olhando para você dominado pelo seu pior, que às vezes a gente deixa o pior do nosso temperamento, das nossas más tendências nos dominar, e Ele está dizendo, eu acredito que você pode superar. Talvez você caiu aqui de paraquedas, você está vivendo um monte de coisa errada e nem quer mudar, mas Deus está te dizendo, eu acredito que você pode ser melhor, porque eu quero te salvar, eu quero te levar para o céu. Então esse é o olhar de Deus, e Deus não é ingênuo. Deus sabe que você tem fraquezas, Deus sabe que eu tenho fraquezas, mas Ele escolhe acreditar em nós. E por que Ele escolhe? Por quê? Olha o que o Papa escreveu na Spes non confundit, essa bula com a qual ele proclamou o jubileu da esperança. Todos esperamos, no coração de cada pessoa encontra-se a esperança como um desejo, expectativa de bem, apesar de não saber o que trará consigo a missão, o amanhã, porém, a invisibilidade do futuro faz surgir medo, sentimentos contrapostos, mas a esperança, presta atenção, funda-se, palavras do Papa, no amor que brota do coração de Jesus, trespassado na cruz. De onde brota a esperança? Do amor do coração de Jesus, o quê? Transpassado pela lança, pelas chagas. Então qual é o fundamento da nossa esperança? Devo tirar de novo. Qual que é o fundamento da esperança? Não, eu acabei de dizer, criatura. Pergunta para estar do seu lado, fala para quem está do seu lado. Ele acabou de dizer. Gente, vocês tomaram café hoje? Eu estou achando que faltou sustância nesse café. Você não comeu uma macaxeira, como vocês falam aqui? Eu descobri que era macaxeira há poucos anos atrás, viu? Você não comeu uma carne de sol, aqui come carne de sol, não come? Você está devagar. Qual é o fundamento da esperança? O amor, o amor, o amor. Que nasce da onde? Do coração transpassado. Por que do coração transpassado? Onde Jesus manifestou o máximo de amor por mim e por você? Onde?
Porque amar é sofrer por alguém, é estar disposto a dar a vida, a se sacrificar. Lá o amor dele não caiu, ele jorrou, não foi assim derramado, não, ele jorrou. O que a gente diz no texto da misericórdia? Ó, sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Você está vendo? Então qual que é o fundamento da esperança? A certeza de que você é amado. E eu vou dizer para você, aconteça o que acontecer, você é amado por Deus. Eu dizia isso, não sei se foi aqui ou lá em Fortaleza. Os místicos, Santa Catarina de Sena falava isso, que a principal dor de quem vai para o inferno, sabe o que é? Qual é? Tomara que eu e você não possamos ir para o inferno, mas a pior dor de quem está no inferno é que mesmo lá no inferno a pessoa continua sendo amada por Deus. E dizia, se eu não me engano foi Santa Catarina, que ela dizia que por toda a eternidade lá no inferno os demônios vão olhar para aquela pessoa tirando sarro e falando: Deus continua te amando, mas você escolheu estar aqui comigo, conosco, por toda a eternidade, por uma escolha sua, por uma decisão de pecar e de morrer no pecado. Deus respeita a sua liberdade. Se você quiser ir para o inferno, Ele vai deixar, mas lá você vai continuar sendo amado por Ele. Só que você não vai ter o conforto nem a sensação desse amor, porque você construiu um muro, você saiu do espectro da ação, né? Desse amor, dessa graça. Mas nada pode anular o fato que Deus te ama, e esse amor me dá esperança. Ah, então Deus me ama, agora eu vou ter esperança em mim. Mas o Deus que ama você também ama o seu inimigo. O Deus que ama você ama a sua sogra, ama a sua vizinha, que você fica fazendo aquela oração das invejosas: Senhor, que eu emagreça e minha vizinha engorde, né? Deus ama aquela pessoa que você tem dificuldade, aquela esposa chata que não existe aqui, só lá no Paraná de onde eu venho, aquela esposa que quer controlar. Esses dias eu encontrei um amigo que ele falou: padre, eu tive que contar para minha esposa, depois de 2 meses de casamento, eu casei com 35, que antes de eu conhecê-la eu já sabia cozinhar, eu já passava roupa, eu já comia. Tive que ensinar para ela, porque ela estava me ensinando tudo. E eu tive que falar: meu amor, o filho vai sair da sua barriga, não sou eu, espera, eu te engravido em poucos meses, dá um tempo. Foi tornando o filho. É difícil a pessoa às vezes, né? A esposa, o esposo também, né? Aqui não tem mulher mandona, mas lá de onde eu venho tem bastante. Lá onde eu morava, lá onde mora minha prima, minha sobrinhada, que fala engraçado, tem bastante mulher mandona. Talvez você está com raiva daquela pessoa chata, e tem gente que pediu para ser chata e entrou na fila 19 vezes. Não aqui em Aracaju, claro, também, né? Em outros lugares. Mas Deus olha com esperança por aquela pessoa. Por quê? Porque Deus ama aquela pessoa. Deus ama a tua esposa, que não vai mudar, que talvez você quer que ela seja uma coisa que ela não vai ser. Não é o temperamento, não é a história, não é a constituição psíquica dela. Deus não a fez do jeito que você queria. Deus não fez o seu esposo, o seu amigo, a sua namorada do jeito que você queria. Então a gente precisa entender que Deus a ama, e eu preciso amá-la, eu preciso fazer o esforço de amar, porque sem o esforço de amar eu não consigo ter esperança na outra pessoa, eu não consigo. Mas a esperança que nasce do amor e que é sustentada pelo Espírito Santo, ela nos dá condição de, sem ingenuidades, sem mentiras, entender que Deus pode tirar um bem maior de tudo, que Deus pode tirar uma pessoa do nada e exaltá-la e fazê-la uma bênção. Deus é especialista em transformar maldições em bênção, você sabia? E até aquela pessoa na sua vida que você acha que é uma maldição, aquele pai difícil, aquela pessoa que está te dando trabalho, Deus pode fazer essa pessoa se tornar uma bênção, sabe? E olha, eu digo para você, mais do que o ar que você respira, você e eu precisamos de esperança. Você pode repetir isso depois de mim? Mais do que o ar que eu respiro, eu preciso de esperança para viver, para enfrentar meus problemas, para ser tudo o que Deus quer. Eu preciso de esperança. Você sabe por que você precisa de esperança? Porque qual que é o avesso da esperança? O que é o contrário da esperança? O Papa Bento XVI ensinava isso com maestria. O que é? O desespero. Você conhece alguém que já entrou em desespero? Você já entrou em desespero alguma vez? Eu já entrei em desespero. O que é desespero? É desesperar. O prefixo des quer dizer, você não tem o que vem depois. É você tirar toda a esperança. E o demônio é especialista em fazer eu e você
nos entregarmos ao desespero, enxergarmos tudo com desespero. Aí eu desespero do meu marido, eu desespero da minha família, eu desespero da igreja, eu desespero do meu padre, ninguém presta, então eu desespero da minha vida, eu estou vivendo um transtorno de ansiedade. Já algumas pessoas me falaram aí no caminho vindo para cá: padre, eu estou com um transtorno de ansiedade, eu não consigo dormir. Como eu já escrevi vários livros sobre esse tema, eu sempre atraio o povo que está sofrendo com essas coisas, né? O padre Jonas me chamava de padre Adriano da ansiedade, para tirar sarro. O padre Jonas era sarrista, viu, gente? Ele falava: eu sou o padre Jonas da Bíblia, você é o padre Jonas da ansiedade, o padre Adriano da ansiedade, né? Mas você talvez está com essa ansiedade, você não consegue dormir. Olha lá o livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, tem mais livro lá na loja, está acabando, hein? Quem quiser corre lá depois. Talvez você tenha uma ansiedade que não consegue passar, e você já rezou, você já tomou remédio, você tem uma depressão que não passa. Eu digo para você: não se desespere, você vai superar isso, no processo, no caminho. Você não nasceu com essa depressão, criatura, ela vai sair como ela entrou, mas você precisa olhar com esperança. Só que para olhar com esperança, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, A Libertação da Mente Ansiosa, outro meu livro. Só que para olhar com esperança, você precisa ter paciência. Qual que é o pior inimigo da esperança? O imediatismo. Tudo é para ontem hoje. Tudo é para ontem hoje, né? Hoje todo mundo quer tudo para ontem, né? Deixa eu expressar melhor. Tudo tem que ser instantâneo. Por quê? Porque a gente acostumou com um mundo muito analógico, muito digital, né? Mas tem coisas que continuam analógicas. A fé é analógica, um relacionamento é analógico. Se você apertasse o delete, tudo que você não gosta na sua esposa fosse embora, né? Se você jogasse fora num clique, tudo que você não gosta no seu filho. Não é assim, é um processo. Então você que está na depressão e na ansiedade, quanto mais você querer erradicar a ansiedade em 5 segundos, mais ansioso você vai ficar. Padre, eu não dormi à noite. Gente, eu vou dizer para você não vai morrer porque você está com insônia. Seu cérebro é inteligente. Se você está dormindo 4 horas, ele vai adaptar. Você vai ficar cansado? Vai, mas ele vai adaptar e vai dar um descanso ali que vai dar para você sobreviver. Deus criou você perfeito. Agora se você, eu preciso. Ei, calma. Você talvez demorou 4 anos para entrar nessa depressão, por escolhas erradas, por alimentação errada, por guardar mágoa, por falta de oração, e agora você quer sair em 4 dias? Demora 4 anos para sair, agora quer sair em 4 para entrar na depressão, no problema, no processo estranho, difícil, e quer sair em 4 dias? Não dá. Você tem que ter paciência, porque Deus está trabalhando quando você não está vendo. Mas claro, você tem que também fazer a sua parte, porque Santo Afonso Maria de Ligório dizia que a esperança ela é operativa, ela te leva à ação. Então eu vou esperar que Deus vai me tirar da ansiedade? Vai esperar rezando, vai esperar lendo sobre o assunto, vai esperar deixando o celular, menos tempo de conexão, vai esperar fazendo uma caminhada sem celular, fazendo uma academia, fazendo um exercício, vai esperar lendo mais a Bíblia, vai esperar buscando a conversão. Quando você está num processo ruim, de depressão, ansiedade, divórcio, tendência suicida, presta atenção nisso que o padre vai falar, que isso aqui é algo muito precioso, que demorou muitos anos para eu entender. Você é assim, você está aqui no vale, no buraco, olha a minha mão, se o cinegrafista puder filmar aqui, você está aqui embaixo. Funciona assim: ou você sai para cá, ou você continua lá embaixo. Ou você sai com o voo da águia para cima, ou você continua no vale, no buraco. Porque se você está na depressão, você vai sair dessa depressão se convertendo, se tornando mais de Deus, se tornando mais humilde, se tornando mais virtuoso, se tornando mais sábio, se tornando uma pessoa melhor. Você não vai sair se você ficar no raso. Então não adianta só combater a ansiedade. Combata a ansiedade buscando a sua conversão. Combata a depressão buscando ser uma pessoa de mais oração, que peca menos, que fala menos mal do outro, que é menos impuro, que é mais humilde, que é mais orante, que é mais santo. Porque o que adianta você pedir a libertação da depressão se você continua sendo uma pessoa, me perdoe, de caráter duvidoso? Uma pessoa cheia de impureza, uma pessoa que não sabe viver a pureza, a castidade do jeito que Deus pede. Padre, mas eu não vou ser padre. Sim, mas não é porque você não vai ser padre ou não vai ser freira, que você tem que ser impuro. Você tem que rezar, pedir a Deus a pessoa certa, viver o matrimônio na santidade, do jeito que Deus pede. Então o que adianta você pedir cura se você não está disposto a mudar de vida?
Deus não vai te curar para você continuar sendo um imprestável, desculpa a palavra, para você e eu continuarmos sendo uma pessoa que não impacta positivamente a vida de ninguém. Tem pessoas que pedem curas que Deus deve perguntar assim: por que eu vou te curar, criatura? Para você continuar essa ameba? Para você continuar essa pessoa que não ajuda ninguém, que é chato, que é egoísta, que é, sabe, que só bebe, que só vive vendo o que não deve na internet, que não reza, que não serve na igreja? Você serve na sua paróquia? Você faz alguma coisa? Porque é maravilhoso, eu fico feliz de te ter aqui, mas não adianta só você vir num retiro Terra de Milagres uma vez por ano. Você tem que sair daqui decidida a servir na sua paróquia, a ser um coordenador, a ser um servo, a se trabalhar na leitura, trabalhar na limpeza, trabalhar no dízimo, trabalhar na cozinha. Porque olha, eu vou ser sincero, vou ser bem honesto com você, eu não sou um artista que você vem para ver como outro artista que vem aqui em Aracaju. Eu sou um sacerdote, e se você está vindo na minha pregação e não está se tornando uma pessoa que participa da igreja, que reza e que está na sua paróquia, tem alguma coisa errada com você e comigo. Você vem aqui para receber Deus e para ser uma pessoa de Deus. É esse o sentido. Você está entendendo? Se tem qualquer outro sentido, está errado. Eu, o Thiago, todos nós que viemos. Não é um artista que você vai lá no show. Show lá do risca-faca, né? É assim mesmo que faz, né? Lá na minha região não tem. Na minha região é vaneirão, é shot, que é aquilo assim que você dança um palmo da pessoa, né? A primeira vez que eu dancei aqui, eu falei... Aqui você dança assim, né? É diferente. Mas você não está vindo ver um artista. Você está vindo aqui encontrar Deus. E você tem que sair daqui disposto a trabalhar na tua paróquia. O que você faz para o bem da sua paróquia? Ah, não, eu não vou servir lá porque eu não conheço o padre, eu não gosto do padre, ele não passa na televisão. Ué, mas você não está por causa do padre, você está por causa de Deus. O que você faz pelo bem da humanidade? Porque criticar a paróquia, a gente criticar o padre, ah, lá não tem o que tem na Canção Nova. Mas para ter o que tem na Canção Nova, tem que ter gente que trabalha, sabia? Se você estivesse lá na pastoral, talvez a paróquia fosse melhor. Agora a gente escolhe ficar de longe, né, apontando o dedo. Então, a esperança tem que ser operante. Eu tenho que agir. Deus vai te tirar dessa situação, talvez ruim, inóspita, se você começar a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que serve, uma pessoa que dá a vida por Deus, uma pessoa que estuda, que lê, que quer partilhar a Bíblia com os outros, que quer ensinar as pessoas a ser melhor, a serem melhores. Eu falei ontem e repito, eu estou fazendo a leitura da Bíblia o ano inteiro nesse ano no meu canal no YouTube. Todo dia entra um vídeo meio-dia e fica lá, playlist, leia a Bíblia inteira comigo em um ano, um padre explicando um ano inteiro. Por que você não vai aprender mais sobre a Bíblia para ensinar? Mas fica vendo novela, fica sendo essas séries que não leva para lugar nenhum. Olha, Santo Afonso Maria de Ligório disse que nós vamos prestar conta para Deus de cada minuto que nós desperdiçamos sem crescer para o bem, sem ler, sem aprender, sem se tornar uma pessoa melhor. O diabo, ele é o pai do antiprogresso, ele odeia quando você progride, e os filhos dele mais eficazes são os preguiçosos, que desperdiçam o tempo sem crescer, sem aprender, sem melhorar em nada. Qualquer progresso que você faz na sua vida agrada a Deus. O progresso na virtude, o progresso de fazer um exercício, o progresso de ler, o progresso de comer melhor, o progresso de rezar mais, de ser mais santo, de ser mais casto, de ser mais paciente, sabe? Então Deus quer que a nossa esperança seja operativa, e essa esperança nasce da certeza que eu sou amado. Quem aqui já se confessou? Levanta a mão. Pouca gente, hein, cara de pau, não tem pecado não? Confissão é importantíssimo. Mas quem aqui já disse o ato de contrição na confissão? Levanta a mão. Nossa, tá difícil. Dá mais uma hora aí para mim, televisão. Eu estou vendo que eu vou ter que ensinar do começo. Gente, na confissão, presta atenção, a confissão é especialíssima, é essencial para a sua salvação, porque nós pecamos e na confissão nós somos absolvidos do pecado. Então procure confissão regularmente. Aí só confessa se for com um padre X. Está errado, você não entendeu nada. Você é um católico saco de batata, né? Só que o que a gente diz na confissão? É suposto, né, o catecismo nos ensina que na confissão, presta atenção, a gente tem que dizer o ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de ter
Deixa eu lembrar alguns dos atos de contrição, que na vida de um padre são tantos, né? Meu Deus, eu me arrependo de ter pecado, tenho pena de ter ofendido a vós, Criador de todas as coisas, prometo com a vossa graça esforçar-me para não mais pecar. Como é que você diz isso? Seu cara de pau, se você sabe que você vai pecar depois de amanhã. Estou mentindo? Vai falar de novo da sua sogra, vai reclamar do seu marido, vai ficar falando, olha padre, quando a pessoa chega assim para ti, eu não sou de falar não, sabe? Eu já falo, então cala a boca. Porque o fofoqueiro começa assim, né? Eu não sou de falar não, mas sabe, aquele outro padre lá, não sei não, né? Fica quieto, economiza essa saliva, pelo amor de Deus. Você sabe que você vai pecar, me perdoe, a gente vai lutar para não mais pecar. Mas até o final da vida, Santo Agostinho dizia, nós não vamos chegar lá com a veste branca, a gente vai limpar várias vezes. Na confissão, na purificação, na comunhão, na vivência dos sacramentos. Por isso que tem que confessar, receber a comunhão o máximo que você puder, comunhão diária, e a missa diariamente é a maior bênção que pode existir na vida de uma pessoa. Mas, por que você diz, eu prometo com a vossa graça que eu não vou mais pecar? Você diz isso no quê? Na esperança. Você diz isso porque você está enxergando a partir de Deus a sua situação. É só pela esperança que você pode dizer isso. Porque confiando em você, você pode dizer isso? Sim ou não? Mas, não, está muito fraco. Sim ou não? Mas confiando em Deus, você pode. Ele vai te dar a graça e você vai lutar. Você tem que se olhar com esperança. A esperança é essencial para a gente não cair nos braços do desespero. E olha o que o Catecismo da Igreja, número 1818, nos ensina sobre a esperança. Presta atenção. A virtude da esperança corresponde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Ela assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as para ordená-las ao reino dos céus. Olha só, você entendeu isso aqui? Presta atenção. A virtude da esperança, está falando da virtude teologal da esperança. Responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todos nós. Sabia que Deus colocou no teu coração um desejo de ser feliz? Quem aqui quer ser infeliz mesmo? Levanta a mão. Infeliz. 5 pessoas levantaram a mão. Audiometria para esses 5. Quem aqui quer ser infeliz? Infeliz. Por favor, anjos da guarda, não digam amém, por favor. Dizem que os anjos da guarda ouvem as orações dos padres, né? Tomara, viu? Senão você está perdido. Quem aqui quer ser infeliz? Ainda tem gente que não está ouvindo. Prefixo in. Quem aqui quer ser infeliz? Agora sim. Você quer ser feliz, sim ou não? Então a esperança, ela vai te colocar na direção da verdadeira felicidade. Olha só. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as e ordena-as para o reino dos céus. O que o catecismo está dizendo? A esperança, ela assume as esperanças que nascem no nosso coração. Existem esperanças que todos nós temos e que são boas. Por exemplo, a esperança de comprar uma casa nova, de adquirir a sua casa, é algo ruim? Não. A esperança de emagrecer, você que começou o regime dia 1º de janeiro, dia 7 de janeiro, já tinha chutado o balde, comido uma leitoa inteira, que eu sei, né? Os propósitos de final de ano são os mais engraçados, né? Nunca mais vou falar mal do outro. Dia 3 de janeiro já está descendo a língua em Deus e o mundo, né? Só o Pai. Mas a esperança de emagrecer, a esperança de comprar um carro, a esperança de passar no concurso, a esperança de comprar aquela casa na praia. Lembra do padre quando comprar e me chama para almoçar lá, ó, né? Churrasco pode fazer, chimarrão também a gente gosta, deixa tudo preparado lá. São esperanças boas, sim ou não? Quem aqui tem esperanças? Esperança de ficar mais bonito, esperança de emagrecer, esperança de encontrar a pessoa certa. Ontem eu já recebi uns pedidos: padre, reza para Santo Antônio, padre, eu tenho que achar o meu José. São esperanças boas, sim ou não? Mas o catecismo está dizendo, a esperança, a virtude da esperança, ela vai purificar essas esperanças e vai ordenar essas esperanças para o verdadeiro bem, que é o quê? A vida eterna. Repita comigo: o verdadeiro bem é a vida eterna, onde não haverá choro, nem morte, nem dor,
Porque imagina, se você está com a casa na praia, se você comprou o carro, se você encontrou aquele rapazão bonito que você queria para casar, se você passou no concurso e você tem tudo isso e vai para o inferno, do que serve? Então, a esperança, a virtude teologal, o catecismo está dizendo, ela ordena todas essas esperanças, ela junta, mas ela purifica e direciona para o lugar certo. Tudo isso é importante. Meu pé tem que estar no chão, mas o meu coração tem que estar em Deus. Eu estou caminhando para lá. Então, se essa casa, se esse concurso vai me ajudar a ser uma pessoa mais santa, eu vou lutar para ter isso, agregando no projeto inteiro de lutar pela minha salvação. E olha só, o catecismo continua. Ainda número 1818. A esperança protege contra o desânimo. Quem aqui já desanimou alguma vez? Levanta a mão. Desanimou com você, desanimou com os outros. Faz parte, talvez você está desanimada hoje. Talvez Deus plantou sonhos no teu coração que você desistiu. Por isso que eu fiz questão de querer começar cantando aquela música, né? Teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, nem o teu coração imaginou o que Deus te preparou para você. Porque às vezes vem a aprovação e a gente desanima. Quem aqui hoje precisa receber uma libertação do desânimo? Levanta a mão, pode levantar. Que bênção, você está no lugar certo. Essa libertação já está acontecendo. Só de você ouvir essa palavra aqui, o Espírito Santo já está libertando o seu coração. O Espírito Santo já está levantando o seu ânimo. Olha só, a esperança dá alento em todo esmorecimento. O que é esmorecer? Olha aqui para o padre, estou bem retinho. Então, gente, eu vim aqui hoje falar para vocês. Vocês precisam levantar a cabeça, enfrentar a vida, né? Convenceu? O esmorecimento, você esmoreceu. Talvez você foi esmorecendo. Ai, padre, tem alguém doente em casa, eu estou fazendo esse tratamento de câncer. Ô padre, eu esperei tanto uma coisa que eu não tinha. Sabe o que mais destrói a esperança, ataca a esperança? A frustração. O que é a frustração? É a inadequação entre a expectativa e a realidade. Você está com 40 anos, você pensou, quando eu tiver com 40 anos, já estou com 4 filhos, formado, meus filhos estão falando francês, inglês, meu marido sarado, bonito, esperando por mim, fazendo a comida. Você chega em casa, só tem um filho, dia inteiro no videogame, seu marido que você queria com a barriga tanquinho, está com a barriga bujão, não ajuda você em nada, e você que queria ser uma tia sarada, a única coisa que cresce na sua vida são as contas e os pneus, assim, do lado da barriga. Às vezes a vida não é o que a gente quer, gente. Claro, a gente tem que lutar pelo melhor, mas nem sempre acontece na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Talvez você está sem esperança porque você está frustrado. Você casou e o casamento não está bom. Isso acontece. Mas esse esmorecimento, você precisa receber hoje uma injeção de esperança para sair desse estado. Não é isso que Deus quer. Eu digo para você, tem muitas coisas que eu gostaria que fossem realidades na minha vida e que não são. Eu tenho gente na minha família que ainda não se converteu. Eu tenho gente na minha família que está doente, que está à beira da morte. Eu tenho. Mas eu não vou perder a esperança. Deus não deixou de me amar e não deixou de conduzir o curso da história. Tem gente que está esmorecido por causa da situação do Brasil, por causa da situação da igreja. Às vezes as dificuldades que a gente vê na igreja, né? Gente, sabe o que faz o desespero crescer na nossa cabeça? A falta de disposição para entender o ciclo da história. Vocês já ouviram uma pessoa falando assim: padre, o momento que nós vivemos na igreja é tão difícil. Meu amigo, eu perguntei para ele: você já leu o livro da história da igreja? Gente, nós vivemos no melhor momento. Na época de Napoleão, sequestraram o Papa morreu sequestrado no Alpe suíço, no meio da neve, porque arrastaram ele na neve, ele tinha 80 anos. Perseguição, morte, antipapa, confusão, invasão dos árabes, papas ruins que tiveram na história, porque eram homens que usurparam o poder. A igreja acabou? Meu amigo, às vezes você está olhando o seu problema com lente de aumento porque você não entendeu. Leia a história da igreja, leia a história do Ocidente. Até poucos séculos atrás, como as coisas eram, tantas doenças, tantas desgraças.
Então, não se esmoreça, olhe com esperança. Enxergue o que Deus está fazendo. Olha, o catecismo continua, ainda 1818, só um número, hein? Sempre quando eu falo de esperança, eu uso esse número do catecismo, que eu acho fantástico. A esperança dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O que é dilatar? Você sabe o que é dilatar? Do latim dislatare, quer dizer aumentar, expandir. A esperança expande o teu coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Ela te faz olhar para o céu também. Ela te faz olhar e entender que as lutas de hoje serão esquecidas. Talvez o que você está dando tanto peso hoje, essa depressão, essa ansiedade, esse medo, isso vai ser esquecido. Olha para a glória de Deus que vai se manifestar na sua vida e que já está se manifestando agora. Pessoas já estão sendo curadas aqui em nome de Jesus. Pessoas já estão sendo libertas em casa em nome de Jesus. Porque quando a palavra é proclamada, a cura, a graça, a libertação já está acontecendo. Como dizia o Padre Jonas, nosso pai fundador, palavra proclamada já é palavra concretizada. Então ela dilata. O impulso da esperança, continua, terminando esse número, preserva o coração do egoísmo, porque a pessoa que não tem esperança, ela só olha para si, ela só olha para a dor dela, para o problema dela. Às vezes a pessoa vem confessar com a gente, nós na Canção Nova, os padres, nós ficamos no confessionário, às vezes 1, 2 finais de semana inteiro por mês, e a pessoa vem e fala, Padre do céu, estou sofrendo muito, com uma dó de si. E eu penso assim, se essa pessoa tivesse ouvido o que a pessoa antes dela falou para mim, ela ia ver que ela não está sofrendo nada. Porque a outra tinha um sofrimento 7 vezes pior e chegou lá sorrindo e dizendo, eu agradeço a Deus por estar viva. E esse filho de cruz credo, aqui reclamando e sentindo a maior vítima do universo. Porque, minha esposa não faz mais sobremesa para mim, Padre. E outras coisas mais que eu não posso falar, que tem criança aqui assistindo agora. Sempre com dor de cabeça marvada, Padre, toda noite. Não tem conversa nenhuma mais em casa, Padre. Preserva do egoísmo, porque a falta de esperança, o desespero te deixa egoísta. Você só olha para você, como se o seu sofrimento fosse o maior do mundo. Depois, conclui aqui o número 1818. A esperança, o impulso da esperança, conduz à felicidade da caridade. Aqui está a chave de todo esse número. Repita depois do Padre. O impulso da esperança conduz, impulsiona o coração para a felicidade da caridade. Você quer ser feliz de verdade? Quem quer ser feliz? Levanta a mão. Ame. O segredo é esse. Quer ser feliz? Ame. A felicidade da caridade. Você talvez está infeliz porque você só está olhando para você, para os seus problemas. Ame esse marido difícil, minha filha, dê a vida por ele, seja fiel, mesmo se ele está sendo infiel. Ame esse filho que só te dá desgosto. Ame quando doer, isso é amor. Ame como Jesus na cruz. Tem gente que acha que fazer amor é tirar a roupa e ir para o motel. Não, fazer amor é aquilo lá, é estar dando a vida na cruz, é receber o prego, é sacrificar-se por alguém. Isso que é fazer amor de verdade, sabe? Ame, a esperança leva, impulsiona o coração para a felicidade da caridade. A maior felicidade é amar. Se você quer se realizar como ser humano, ame até doer, ame como Jesus. Você não vai ser feliz quando você tiver tudo que você quer, você não vai. Olha, o dia que você tiver com aquele corpício, viu, filha? Assim, ó, aquele corpinho que a senhora vai chegar, assim, aquele cabelo com aquele aplique, aquelas coisas que aumentam a sua sobrancelha, você vai rebocar toda a sua cara, cheia de botox, né? Vai travar no modo sorriso. Eu tenho uma amiga que ela colocou tanto botox que ela travou no modo sorriso, mas no velório do marido ela estava assim. Falava, você está triste, filha? Ela, você pode fazer tudo isso. Posso te contar uma coisa? Logo, logo vai chegar uma mais turbinada que você, uma mais bonita. Você vai comprar aquele carro, seu vizinho vai comprar o melhor. Sempre vai faltar algo, sempre. Aqui não está a sua felicidade está no céu. Você foi feito para o céu. E quando você ama, você já está vivendo o céu na terra. Você já está vivendo o paraíso aqui.
Deus quer que você ame os difíceis, ame como Jesus. A esperança nasce da certeza de que somos amados e nos leva a amar de verdade. Então, veja bem, não tem mais nem o que falar, eu acho que você já entendeu. Só encerro com uma frase do doutor da igreja, São João Crisóstomo, que dizia o seguinte: por que a gente tem que ter esperança? São João Crisóstomo perguntou, sabe o que ele mesmo respondeu? Se tiver alguém do seu lado dormindo, dá uma cutucada assim, fala assim: bom dia, irmão, você está na canção nova, isso. E quem for dormir, disfarça pelo menos, não é assim, ó. Olha o que São João Crisóstomo dizia: a gente tem que ter esperança, porque quem aqui precisa de perdão? Levanta a mão. Quem aqui é pecador? Levanta a mão. Olha o que São João Crisóstomo dizia: não tenha medo, porque maior é o desejo de Deus de te perdoar do que o seu de pedir perdão. Quem aqui precisa de cura e de bênção? Levanta a mão. São João Crisóstomo disse: maior é o desejo de Deus de te curar e te abençoar do que você de ser curado e abençoado. Quem aqui precisa alcançar uma graça impossível? São João Crisóstomo ainda diz: maior é o desejo de te dar essa graça do que você de receber. Você tem noção do que é isso? Sacode a pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem noção do que é isso? Sacode essa pessoa, sacode. Sacode mais forte. Fala assim: mais do que você querer receber. Mais do que você querer receber, diga para essa pessoa: Deus quer te dar. Não, mas está muito fraco, viu? Fica em pé, vamos ficar em pé. Mais do que você querer receber, Deus quer te dar. Deus quer te curar. Deus quer te abençoar. Mas você tem que dizer para a pessoa, não é para mim, não. Eu estou feliz, você está dizendo para mim, eu preciso. Mas diga para quem está do seu lado: mais do que você querer ser curado, Deus quer te curar. Mais do que você querer ser abençoado, Deus quer te abençoar. Ele tem perdão para você. Os sonhos dele são perfeitos. Acredita, tenha esperança. Deus tem sempre o melhor. Levanta os seus braços agora. Eu quero pedir o Tiago vir para me ajudar. Quero que você reze em línguas primeiro. Antes da gente cantar tudo, eu quero que a gente regue esse momento com a oração no Espírito. Levanta os seus braços. Até mesmo você que nunca rezou assim, não tenha medo, deixa o Espírito Santo te conduzir, rezar em você. Me veio isso, sabe, de viver esse momento de clamor em línguas primeiro. Deixa o Espírito Santo, solta a sua voz, solta a sua voz, solta a sua voz em línguas com o Tiago, com os músicos. Reza mais forte, mais forte. Deixa fluir. Renova a esperança, Deus. Mais forte, vai soltando a voz. Vai soltando a voz. Pega seu braço, vai. Pega o braço e a sua voz. Ore no Espírito. Um povo de esperança, um povo de oração, um povo de clamor, um povo de disposição. Vai, solta a voz. Para aqueles que querem contemplar o novo de Deus, o que os nossos olhos ainda não viram, o que Deus tem para nós. Solta a sua voz com mais força ainda. Solta a sua voz.
Vem, Espírito Santo, dilatar o nosso coração na expectativa da bem-aventurança eterna, Espírito Santo. Vem dilatar o nosso coração. Vem dilatar, Espírito Santo. Vem proteger contra o desânimo, contra o esmorecimento. Vem, Espírito de Deus, nos levanta, nos batiza, nos restaura, Espírito Santo. Derrama a tua graça, solta a voz, solta a voz, solta a voz. Mantenha os braços erguidos. Não abaixe o teu braço, mantenha o seu braço erguido. Ora la barari ala bari ala candara la bari ala bari ala bari ala bari. Shibiri ala masuri andara la bari ala barari ala bari. Shibiri ala bari ala bari ala bari ala bari ala bari ala barari ala ala. Vem, Espírito Santo. Vem nos batizar. Vem derramar, Espírito Santo, a virtude teologal da esperança. Vem, Espírito Santo. Ora la bará, shibiri ala masuri andara la bari ala barari ala. Só vocês, só as vozes agora, vai. Ore, ore, cadê você? Isso, vai. Ora a canção Nova Aracaju, vai, cadê você? Vem, Espírito Santo. Vem, poder de Deus aqui. Continue rezando assim suavemente. Mas o Senhor me dava uma imagem de uma pessoa que estava voando bem alto e veio descendo, como que assim uma asa delta. E o Espírito Santo trazia ao meu coração que são pessoas que até começaram com fé, com esperança, propósitos, iniciativas, mas que foram desanimando. Nós começamos sexta-feira a quaresma de São Miguel. Está aí um propósito para você fazer. Você começou propósito, você começou lutas, você se esforçou para rezar mais, para ser mais santo, para buscar mais a fé, para estudar mais o catecismo, a Bíblia. Você teve boas expectativas, boas esperanças, bons insights, melhor dizendo, né? Propósitos, mas você foi desanimando. O Senhor está renovando a sua esperança. O Senhor está renovando a sua esperança. O Senhor está te levantando para que você voe voos altos novamente, porque você foi feito para a grandeza do amor, não para a pequenez do pecado, da impureza, da mentira. Uma pessoa que você tem vivido uma farsa na sua vida, a sua vida é uma mentira. O Senhor está te chamando à verdade. Uma pessoa que você perdeu um ente querido há pouco tempo, isso roubou a esperança do seu coração, causou um desânimo, uma falta de fé. Pessoas frustradas, você foi deixando a frustração, a decepção como um ácido corroer o bem dentro de você. O Espírito Santo está te batizando agora. Impõe a mão sobre a pessoa que está à sua direita. Coloca a mão no ombro da pessoa que está à sua direita. E junto com o Tiago, vai rezando no Espírito. Vai pedindo ao Espírito Santo que venha renovar a fé e a esperança no coração dessa pessoa. Vem, Espírito de Deus sobre nós. Vai rezando, vai pedindo. Vem, Espírito Santo, vem renovar a esperança. Talvez essa pessoa até tenha esperanças, mas a esperança precisa ser corrigida. É uma esperança fora de órbita, fora de lugar. Ela está esperando, até você, ela veio até para esse encontro buscando outras coisas e não Deus. Talvez ela tenha esperanças, mas esperanças rasas. Peça o Espírito Santo que venha batizar essa pessoa na esperança. Eu preciso ver o técnico de áudio aqui. Peça para essa pessoa, sobre essa pessoa, o batismo na esperança. Vem, Espírito Santo, batizar esse meu irmão na esperança. Vem batizar esse meu irmão na esperança. Vem, Espírito de Deus, tirar o desânimo,
tirar, corrigir a rota da esperança, como eu disse. Talvez até tenha esperança, mas ela está desencontrada, ela está somente em coisas terrenas. A gente tem que esperar a bem-aventurança eterna, caminhar para o céu. Peça, vem Espírito Santo sobre essa pessoa. Peça, vem curar, vem libertar, vem levantar, vem batizar. E agora você vai se voltar para a pessoa da esquerda que rezou por você e vai pôr as mãos sobre os ombros dessa pessoa e reze. Mas não é para você ficar ouvindo, não é para você ficar aqui como se estivesse passeando, não. Ativamente, abra sua boca, peça, vem Espírito Santo sobre essa pessoa, peça. Se você não tem o hábito tanto de rezar em línguas, peça, mas reze também no Espírito. Solta a voz, solta a voz. Eu penso que a gente pode ser melhor na oração, a gente pode dar mais, gente. Dá mais. Reze por essa pessoa, peça, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo batizar, vem Espírito Santo curar, vem Espírito Santo levantar o ânimo, vem Espírito. Vem Espírito, vem ressuscitar a esperança, Espírito Santo. Vem nos dar disposição para amar de verdade. Nos liberta do egoísmo, do imediatismo, da falta de paciência. Vem Espírito Santo, que nós enxerguemos tudo a partir de Deus, com os óculos da fé, com as lentes da esperança de que Deus cuida de tudo. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da vida, Ele cuida de nós e dos nossos. Com a mão no teu coração agora, fecha os seus olhos, você aqui, você em casa, e deixa Deus falar ao seu coração. Teus olhos ainda não viram, teus ouvidos não ouviram, nem o teu coração imaginou tudo o que preparei para ti. Bem sei que as lutas são grandes e o cansaço pesa sobre ti, mas não temas, eu tenho o melhor. Tenha fé e eu te levantarei. As lutas de hoje serão esquecidas e a minha glória brilhará sobre ti. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que eu tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Levanta os seus braços agora, e desde o começo, se você sabe, você vai cantar emprestando a sua voz, a sua própria boca para Deus, para Ele te dizer isso. Os teus olhos não viram, filho. Teus olhos ainda não viram, teus ouvidos não ouviram, nem o teu coração imaginou tudo o que preparei para ti. Bem sei que as lutas são grandes e o cansaço pesa sobre ti, mas não temas, eu tenho o melhor. Tenha fé e eu te levantarei. As lutas de hoje, as lutas de hoje serão esquecidas, e a minha glória brilhará sobre ti. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que eu tenho pra você
você é maior do que se pode. Acredite, é maior. Filho, estou te moldando. Canta. Filho, estou te moldando e te formando. Por isso às vezes dói, às vezes dói. Confiar em mim, eu te amo. E o que eu tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Nós tomamos posse, Senhor, do teu plano perfeito, teu plano de felicidade, e nós decidimos viver alicerçados, inspirados, impulsionados pela esperança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que desça sobre vós e permaneça para sempre, selando esse momento de ressurreição. Eu sinto que muitas pessoas aqui foram ressuscitadas na esperança. Amém. Eu sinto que muitas pessoas aqui foram libertas de pensamentos até de morte, de depressão, Amém. de ansiedade, de desistência. Que desça sobre você, te